Bem-vindos ao 3 Tons de RH, é muito bom tê-lo aqui com a gente. Se essa é a sua primeira vez, puxa, seja muito bem-vindo. Você sabia que o 3 Tons de RH foi reconhecido pelo YouTube como o maior canal de recursos humanos? Pois é, e não é porque ele só fala de recursos humanos, não. Ele fala sobre empreendedorismo, sobre carreira, sobre relações humanas no trabalho. Então, se você é um gestor de pessoas ou um RH estratégico, eu acho que esse canal é para você. E hoje nós temos a honra de receber um advogado e sócio fundador, Antônio Silvério, sócio fundador da Coura e Silvério Neto Advogados. Ele vai contar para a gente um pouco do mundo da área jurídica. Então, se você é dessa área ou se interessa por essa área, não perde, fica até o final desse vídeo. Não esquece de se inscrever, de compartilhar e dar o seu like, para nós é importante. Antônio, muito obrigada. Olha, está sendo assim uma experiência muito bacana, né? Poder ter você aqui para falar do mundo jurídico. E para a gente começar a aquecer os motores, conta para a gente como é que foi a sua trajetória até chegar na fundação, né, desse escritório, Coura e Silvério Neto. Conta para a gente como foi. Primeiramente, bom dia Valéria, bom dia Celso, bom dia Eduardo, bom dia a todos que acompanham o canal. É uma satisfação estar aqui batendo esse papo com vocês, poder falar um pouco sobre carreira, poder falar um pouco sobre trajetória. E a minha trajetória no mundo jurídico, ela começou ainda muito jovem, na faculdade. No segundo período, quando eu comecei a ter contato com a matéria do direito penal, eu já desenvolvi ali um afeto, uma conexão pela área que me despertou um interesse, já sabendo que seria a área que eu queria atuar. Assim como cursos como a medicina e outros cursos em que você permeia ali por várias áreas, várias matérias, eu tive contato com outras áreas, mas nunca tirei de vista, de visão, o direito penal. E toda a minha trajetória foi formada na área criminal, voltado para a área criminal. Estagiei na área, trabalhei com magistrados da área, me especializei, me pós-graduei na área. E de um tempo para cá, isso começou lá atrás, quando teve o julgamento do Mensalão, que foi o primeiro julgamento televisionado da Justiça Brasileira, que foi televisionado pela TV Justiça, e nós vimos ali políticos, empresários, ao vivo sendo julgados pelo Supremo Tribunal Federal, grandes nomes da advocacia brasileira expondo suas teses, e a TV Justiça para mim era como se fosse uma série. Eu virava noites assistindo os julgamentos, e eu sempre me perguntei o que aqueles advogados precisaram fazer, quais caminhos eles trilharam para serem contratados por grandes políticos, grandes empresários, e aquilo ali mexia muito comigo. Eu sempre estudei e pensei em chegar ao posto que aqueles profissionais chegaram. Então, com o tempo, eu fui nichando a minha atuação, fui levando a minha atuação para o direito penal econômico, que no Brasil popularmente é chamado de crimes de colarinho branco, crimes tributários, que tem muita ligação com o direito tributário, direito empresarial, direito societário. Então, eu sempre tive aquele julgamento, há mais de 10 anos atrás, há quase 15, como espelho e meta de trajetória. Então, nós fundamos o escritório há 3 anos e meio, é um escritório novo, embora eu e meu sócio, nós tenhamos uma caminhada de quase uma década, meu sócio um pouco mais. Então, nós juntamos os nossos conhecimentos, os nossos esforços e nos concentramos em ter o nosso coração, a fonte das nossas operações aqui em São Paulo. Porque em São Paulo você não tem teto de crescimento. E as empresas, os empresários, as grandes pessoas a nível nacional, elas passam por São Paulo. Então, eu sempre pensei em estar em um lugar que pudesse me dar uma projeção nacional, e São Paulo foi um lugar escolhido para isso. Antônio, o que te levou na faculdade a você escolher essa área? Porque vocês são expostos a muitas áreas de atuação. Por que especificamente você escolheu a área criminal? Eduardo, eu creio que assim,
como no ensino médio você tem mais afeição para a área de humanas, para a área de exatas, para química, para biologia, na faculdade de Direito tem aquele mosquitinho que te pica, que te desperta interesse. Então, eu creio que durante o curso, você ser exposto a vários casos reais, alguns casos que você vê na televisão, um exemplo, um caso de revisão tributária de uma empresa, um planejamento tributário. A pessoa que ela é leiga, ela não sabe como que aquilo ali funciona, juridicamente falando. Agora, você vê na televisão um assassino preso, empresário preso por desvio de dinheiro, um político preso por corrupção, e você, na sala de aula, você tem um exercício, uma prova, um exemplo que o professor dá, utilizando a matéria jurídica e fazendo conexão com o caso, você consegue ter uma visão muito clara do que está acontecendo. Então, eu creio que ter essa noção e fazendo essa conexão com a matéria na faculdade e os acontecimentos da vida real que a gente vê no jornal corriqueiramente, me levaram a criar uma afeição pela área. Entendi. É mais próximo, né? Exatamente. Olha, Exatamente. eu não sei se eu te contei, Edu, mas eu fiz 3 anos de Direito, embora formada em Engenharia, e era a matéria que eu mais gostava, Antônio. Porque, de fato, tem esse apelo, está muito relacionado à nossa vida, né? Você vê as coisas acontecendo no jornal, né? Ali, que às vezes afeta o mercado, a economia, e você começa a construir a sua opinião, né? Então, dá uma sensação na gente, pô, como é que eu vou fazer a diferença, né? Para ajudar nesse processo, não é? Eu acho que isso talvez tenha sido um motivador para você, não? Com certeza, com certeza. Você vê no jornal, corriqueiramente, marcado o julgamento do caso tal. Nós temos no Brasil dezenas, centenas de casos que foram emblemáticos, casos que foram televisionados constantemente pela mídia, desde o acontecido, no longo do processo, quando é marcado o julgamento. Então, se torna muito mais fácil de você se imaginar ali. É tanto que você vê na rua vários debates tratando de julgamentos, de casos de pessoas de áreas completamente alheias ao direito, mas por acompanharem ali a televisão, elas já se veem ali e capazes de emitir uma opinião, muitas vezes até permeando pela área técnica, Sim. sobre aquele caso. Sim, sim, com certeza. Os americanos têm muito isso, né? De O.J. Simpson e não sei quem. Com certeza. Nos Estados Unidos nós tivemos aí vários casos emblemáticos, o caso Michael Jackson, o caso O.J. Simpson. Então, são casos Os Menendez, né? Que são os irmãos Menendez. Então, são casos que viraram literalmente séries de tão acompanhado pela população que esses casos foram. Com as pessoas emitindo opinião, as pessoas indo para debates sobre o caso. E muitas vezes, e isso acontece aqui no Brasil também com a legislação brasileira, as pessoas misturam muito a opinião pessoal com o tecnicismo, com a parte jurídica. Então, até nós, criminalistas, nós recebemos às vezes algumas críticas e algumas perguntas no seguinte sentido: como você consegue advogar para esse caso? Justamente por isso, porque nós criamos ali uma parede, um muro que divide a nossa opinião pessoal da nossa atuação técnica. Não é porque eu estou advogando em um caso em que uma pessoa é acusada de um crime que eu concordo com aquele crime, que eu estou a favor daquele crime, que eu estou dizendo que ali não merece punição. Não, eu estou ali para garantir que o direito seja aplicado e que a legislação seja cumprida, que não haja abuso, que não haja nenhuma violação a algum direito constitucional. Então, muita gente mistura e coloca na mesma cadeira o advogado e o cliente, sendo que são coisas totalmente diferentes. A gente tem isso no Brasil também, Celso. Então, eu tenho uma pergunta com relação a isso mesmo, né? No final, tudo termina no julgamento e você não pode ter julgamento. Como que você age quando um cliente teu, né, sabe jogar o jogo e não te conta que ele é realmente o responsável por aquilo e ele fica te enrolando assim, não, eu não tenho nada com isso, te conta toda uma história, né, assim, quase folclórica, né? E você fica ali percebendo que é ele. Como que você reage a isso? Como que você atua nessa situação, né? Sabendo que ele tem a responsabilidade, não quer assumir e você tem que defendê-lo. Engraçado você trazer essa pergunta, que jovens advogados, pessoas recém-formadas, constantemente nos perguntam literalmente essa questão.
primeiro ponto que a gente tem que saber é que o cliente mente. Ele mente para o advogado, ele mente para a justiça, ele pode mentir para todo mundo, até porque ele tem o direito à autodefesa, então ele não é obrigado a produzir prova contra si mesmo, mas a pior pessoa que pode ter para o cliente mentir é para o advogado. Porque o advogado é a única pessoa que ele tem, muitas vezes, além da parte jurídica, mas que está ali estendendo a mão para poder fazer valer os direitos dele. Então, quando nós percebemos, e a expertise, o tempo, a casca que vai se formando, você sabe quando o cliente está mentindo. Você consegue perceber ali, fazendo uma correlação com as conversas, as provas dos autos, o trabalho, muitas vezes, do Ministério Público, da Polícia Civil, da Polícia Federal. Você consegue ali ter uma noção, mesmo sem ouvir o cliente, pelas provas que são produzidas, do que de fato está acontecendo. Até porque nós temos 2 tipos de verdade. Nós temos a verdade real e a verdade processual. A verdade real é o que aconteceu, de fato. A verdade processual é o que é contado de capa a capa do processo. Então, quando nós enxergamos essa resistência do cliente em nos contar, falar, olha, a primeira pessoa que precisa saber de tudo, exatamente como aconteceu, sou eu. Até para que eu possa trabalhar bem essa tese, para que eu possa confrontar as provas produzidas, porque se você não me contar, vamos todos para o mesmo buraco, mas quem vai sofrer as consequências é você. Existe um contrato também, né, com o cliente, onde você não pode fazer nada contra ele, né? Exatamente. Independentemente do que ele fizer, do que ele fez, né? Exatamente. Nós temos uma previsão legal, inclusive que o advogado, a ele é vedado ser convocado como testemunha em casos que ele atuou profissionalmente por conta do sigilo profissional. Quase um padre. Quase um padre, Sim. Perfeito, exatamente. Então, nós deixamos muito claro para os clientes, olha, ok, você não quer me contar, pelas provas aqui, nós estamos percebendo que a história não é bem essa que você me contou, mas, ok, quem irá sofrer as consequências não sou eu, é você, então vamos trabalhar dessa forma. E quando isso acontece, Antônio, existe uma maneira de dar uma reviravolta, ou uma vez que já se caminhou para esse cenário onde todo mundo percebe que o teu cliente está mentindo ou ele está escondendo, não tem mais o que fazer? Eduardo, eu costumo falar que o legal, o divertido, ou uma coisa que é bastante peculiar à área criminal é que cada caso é um caso. Não é igual um tributário que o cara vai revisar o recolhimento de ICMS para uma empresa, vai fazer um diagnóstico tributário, uma parte empresarial, o M&A que será feito ali entre 2 empresas. Cada caso é um caso. E um detalhe pode fazer aquele caso ser totalmente diferente do outro. Entendi. Mas você, advogado, que está na defesa do seu cliente acusado de um crime, você não saber de fato o que aconteceu te prejudica e muito. Por quê? Porque você vai jogar no escuro ali. Você pode ser surpreendido com uma prova que vai ser juntada ali, que vai te pegar de surpresa. Você tem ali toda uma prova construída pela acusação, você tem uma prova robusta, uma história que faz sentido, uma história coerente, e o cliente mente com relação àquilo ali, nega e jura de pé junto que não foi ele, que não estava lá. Passa um tempo, por exemplo, chega um extrato, um relatório do COAF, que é o órgão Conselho de Controle de Atividades Financeiras, mostrando toda a movimentação do cliente. O cliente está 5 anos mandando dinheiro para fora. O cliente está como offshore em algum paraíso fiscal, recebendo dinheiro de fulano que é envolvido numa prática criminosa, e o cara te jurou de pé junto que nunca teve dinheiro no exterior, e vem um documento que comprova que tem. E aí você, como advogado, você é pego de surpresa, você vai virar para o cliente e falar: meu amigo, isso aqui, explica. O cara não vai ter nada a falar. Por quê? Porque está comprovado ali. Então te coloca numa posição muito ruim. Porém, você tem, entre aspas, o salvo-conduto de ter deixado muito claro para o cliente, então, você preferiu mentir, você preferiu agir dessa forma, você que arque com as consequências. Então, muitas vezes, o cliente é o pior inimigo do advogado.
A gente fala isso, que em alguns casos o cliente ele se torna o maior adversário, porque ele não colabora com a defesa. Ele não colabora com versões verídicas para você, ele não colabora com documentos, ele quer fazer a defesa, e muitas vezes, Eduardo, a gente tem que ser mais direto, e muitas vezes até rígido com o cliente, falar, olha, se você está agindo dessa forma, você não precisa de advogado. Se você mesmo está na sua cabeça inventando, você mesmo está fazendo a estratégia de defesa, eu sou um profissional que não sou útil a você. Sabe quando você vai ao médico, o médico te receita um tratamento e você da sua cabeça segue a receita caseira da sua avó? Sim. Então... é uma relação de confiança, né? Perfeito. Que E tem quando que ser existe essa estabelecida. quebra, eu acho que fica muito difícil. Vocês falaram tudo agora, Valéria, Eduardo. A relação entre advogado e cliente, de ambas as partes, ela é uma relação de confiança. Eu falo com todos os meus clientes, você me contrata para que eu devolva o seu sono, para que eu devolva a sua tranquilidade. Eu costumo falar com os meus clientes que os problemas deles são como se fosse um bebê. Eu falo, me dá o seu bebê que agora ele é meu, para eu cuidar dele. Então, eu sempre falo, são duas obrigações, a sua de pagar o que foi contratado e a minha de prestar o serviço. Quando alguma dessas questões ela é quebrada, se torna difícil o trabalho. Porque muitas vezes nós vemos vários e vários casos, principalmente com a crescente das faculdades de direito no Brasil, com o número de advogados que são lançados no mercado, passamos de 1 milhão de advogados no mercado, o advogado, ele erra ou ele tem algumas atitudes que levam o cliente para a derrota. Essa é uma pergunta que eu queria te fazer. Ainda bem que você tocou nesse ponto. 14. Não, mas é que aí eu não aguento. Né? Exatamente. São muitos advogados hoje, né? Formados e, obviamente, muitos que querem e vão fazer um trabalho maravilhoso, mas tem diferenças. Como é que, se eu precisar buscar, né, um profissional nessa área, como é que eu consigo diferenciar, né? Eu, particularmente, sempre busco referências, né, de profissionais que eu precise, de qualquer área que eu vou contratar. Mas, fora isso, fora a referência, como é que eu identifico um profissional que, de fato, tenha qualidades para me ajudar? Essa é uma pergunta super interessante, que a gente que está sempre estudando o mercado, que está sempre acompanhando as evoluções do mercado, nem sempre o advogado mais técnico ele vai ser o melhor profissional. Eu acho que, assim, principalmente com a celeridade que as coisas estão acontecendo, a tecnologia, você ser bom tecnicamente apenas não te torna um profissional destacado no mercado. A gente tem uma visão muito de empreendedores do direito, não apenas advogados, aqueles que vão ficar no balcão da secretaria, que vão botar uma beca, que vão para o júri, mas de pessoas que estão sempre ligados à questão corporativa, à questão do mercado de trabalho, à questão dos ecossistemas que você frequenta, estratégias de venda, estratégias de como você vai fazer daquele momento doloroso do cliente, aí falando da nossa área, um momento menos pesado, tornar ali aquele serviço que você está prestando uma experiência para o cliente. Então, hoje eu acho de suma importância, óbvio, o advogado tem que estudar e tem que estar sempre estudando. Uma lei que foi editada há 1 ano atrás, hoje ela pode ter caído em desuso, ela pode ter sofrido mutações. Então, isso é o básico, é o feijão com arroz, saber o direito. Mas eu acho que, assim, o advogado saber se comportar, se portar, o advogado, ele estar sempre pensando nas suas relações profissionais, nas suas relações no mercado de trabalho, ele estar atualizado sobre os temas, porque assim como a tecnologia veio para poder mudar o mundo, hoje a gente vê a inteligência artificial dominando todas as áreas. E falam que daqui a 5 anos o mundo vai ser outro, né? Eu acho que, assim, o advogado, ele entender a área que ele está atuando, as evoluções do mercado. Eu estou no mercado há quase 10 anos,
o direito é totalmente diferente do que era 10 anos atrás. Não só as leis, mas hoje você faz uma audiência do Amazonas, do Paraná, dentro do seu escritório. Antes não. Antes era avião para lá, avião para cá. E uma coisa tão simples, como a gente não pensou isso antes, criar um link, fazer uma chamada de vídeo e conversar. Então eu acho que óbvio, como você falou, qualquer pessoa que vá buscar um serviço, e eu gosto muito de falar sobre prestadores de serviço, porque o advogado, o médico e pessoas que vendem serviços não é igual uma Coca-Cola que você vai numa prateleira e todas são iguais. Não é igual um saco de cimento que todo depósito de material de construções ele vai ter o mesmo saco de cimento. Então, a indicação, a referência, ela é sempre o melhor caminho. Você corta ali uma via importante, né? Uma perda de tempo que você teria. Mas, como você se torna essa referência? Como você se torna uma pessoa que o seu cliente vai virar pro vizinho dele e falar, cara, se você precisar de alguém que vai resolver seu problema, é nele que você tem que ir. É no Antônio, porque ele resolveu o meu problema e ele me deu toda a assistência que eu precisei. Então, para mim, nem sempre o melhor, o mais, vamos dizer assim, top, o mais que está ali no auge da carreira, mais falado, vai ser o melhor tecnicamente. Muitos escritórios hoje, eles têm os donos do escritório, que são pessoas, os medalhões, que são pessoas que fizeram uma trajetória no mercado de trabalho, no mercado jurídico, mas eles não colocam a mão em processo nenhum mais. Por quê? Porque tem um gênio que saiu da faculdade, fez um mestrado, fez um doutorado, que faz muito melhor do que ele. Então eu acho que você compor as skills, um é melhor de venda, um é melhor de reunião, um é melhor de peticionamento, um é mais estrategista. Então você juntar um pouquinho disso no profissional vai te tornar um profissional mais completo. Tem uma pergunta que acho que está conectada a isso. Como você vê, sua visão mesmo, essa norma que saiu agora, a regra, a lei, sei lá o quê, que proíbe o EAD para direito, né? Não sei se você chegou a... Sim, saiu ontem, né? Saiu ontem, né? Ontem, né? Semana. E que agora não se pode mais fazer EAD 100%. Você pode ter uma coisa... 30%, acho que é máximo, e tem que ter prova presencial, tudo isso aí. Como você enxerga isso, uma vez que você acabou de dizer que a conversa online resolve muito problema, né? Eu acho que assim, Celso, eu venho acompanhando isso desde os primeiros movimentos em que as faculdades de Direito, elas estavam ali se mexendo para poder colocar a modalidade EAD para o curso de Direito. Por que isso aconteceu? Os requisitos para você montar uma faculdade de Direito, se comparado, aqui eu vou partir de dois extremos. Hoje, para você abrir uma faculdade de Medicina, você tem vários requisitos a serem seguidos e você tem ali estruturas rigorosas a serem estabelecidas para que uma faculdade seja aprovada funcionar. Laboratório, corpus, para as pessoas fazerem anatomia. Para a faculdade de Direito, há um certo tempo atrás, você tinha alguns requisitos, uma biblioteca com um certo acervo de livros, as salas de aula, os professores com qualificações XYZ, entre outros requisitos. Então, foram sendo abertas sucessivas faculdades de Direito com um nível extremamente baixo. Um exemplo disso é o índice de reprovação na prova da OAB. Isso é alto, né? A prova da OAB, ela é um reflexo, muitas vezes, da qualidade da faculdade. É óbvio, nós temos dois pontos. Eu acho que no final do dia, quem faz mesmo a diferença é o aluno. O aluno ele pode estudar numa faculdade que tem um ensino fraquíssimo, mas ele pode recuperar isso em casa. Ele pode equilibrar a balança correndo atrás. Mas o resultado, quando eu fiz a minha prova do OAB, o índice de reprovação foi 88% de reprovação. É muito alto. E isso reflete 3 fatores. O primeiro é a dificuldade imprimida pelas faculdades com relação aos alunos. O segundo ponto, a falta de estímulo ao aluno. A falta de dificuldades que são criadas para o aluno se capacitar. O desafio mesmo. Exatamente. O terceiro é a ausência de preocupação do aluno, muitas vezes não transmitida pela faculdade,
de que ele passar na prova da ordem, o direito é uma área que você tem múltiplas carreiras para seguir. Inclusive, a gente tem um número muito grande de pessoas que fizeram a faculdade de direito apenas para poder ter conhecimento, para poder entender um pouquinho, mas trabalham em outra área. A falta de estímulo da faculdade para poder acender ali no aluno aquela chama de que, olha, ali a partir do 9º período, você já pode fazer a prova da ordem e você precisa daquilo ali para, no mínimo, você ser advogado. Então, o aluno, ele vai empurrando a faculdade, ele vai levando aquilo ali de uma forma completamente desidiosa. Quando ele se assusta, 4, 5 anos piscaram, ele se dá de cara com a prova da OAB, que ele não preocupou, ele não estudou. E uma prova que é para testar os conhecimentos do aluno, ela se torna um pesadelo. E principalmente na era da virtualização das questões, nós vemos aí, eu falo porque eu já tive experiência na sala de aula, muitas pessoas, a pessoa está ali, está logado, mas microfone desligado, câmera fechada e está dormindo. Fazendo outra coisa. Fazendo qualquer outra coisa. Então, ela completa ali a carga horária online, que ela tem que fazer para poder atingir a frequência naquela matéria, e ela não assistiu 10% da aula. Então, eu sou totalmente a favor dessa decisão do MEC, porque daqui a pouco iríamos ter muito mais faculdades do que já temos hoje. Teríamos, infelizmente, profissionais com nível pior do que estão sendo lançados no mercado. E muitas vezes, aquela instituição educacional que está proporcionando aquele curso, ela não está pensando na qualidade do aluno. Ela está pensando no lucro, nas mensalidades. E quantas pessoas, isso é uma realidade triste, mas é uma realidade, fazem um curso só por fazer. Você chega para a pessoa ali no 3º ano da faculdade, no 4º ano, você gosta do curso? Não. Eu odeio. Ah, por que você está fazendo? Ah, porque meu pai queria que eu fizesse. Ah, porque eu já tive pessoas falarem comigo, Valéria, por que você está fazendo esse curso? Ah, eu não tinha nada para fazer, eu não estava pensando em nada. E aí, tal curso serve para tudo. Fiz administração, fiz direito, fiz psicologia, algum outro curso, porque eu não estava fazendo nada, e aí ao longo da faculdade eu vou pensando o que eu quero seguir, porque aquele curso ele abrange muitas áreas. Sim. Então é uma realidade triste que essa decisão, ela tenta frear um pouco a multiplicação das instituições de ensino. Antônio, Não qualificadas, né? Perfeitamente. Antônio, você disse que o advogado hoje ele precisa ter uma visão generalista das coisas, né? Como é que se enxerga o uso da IA hoje no dia a dia do direito? Você entende que vai ajudar? Você entende que vai maximizar os resultados ou eventualmente vai mais confundir? Qual é a tua visão geral, entendendo que é um tema muito incipiente ainda, estamos conhecendo tudo e não dá pra gente cravar, mas em linhas gerais, dentro do que você tem visto, qual a tua visão sobre o tema? Eduardo, isso é uma questão importante e que nós, dia após dia, estamos lidando com novidades da inteligência artificial aplicadas ao mundo jurídico, e aqui eu tenho alguns pontos que eu acho importante nós falarmos sobre, porque é uma realidade, a inteligência artificial ela veio para ficar. A gente vê nos Estados Unidos que a coisa lá tem andado dia após dia, então tem mudado, tem se posto de uma forma muito mais acelerada, porque a tecnologia, principalmente no Vale do Silício, ela é um ritmo muito diferente dos outros lugares do mundo. E eu tenho alguns pontos para falar sobre a inteligência artificial com relação ao mundo jurídico. Por exemplo, nós temos visto alguns absurdos de advogados fazendo petições através de inteligência artificial. O advogado coloca ali o nome da parte, um resumo dos fatos, a fundamentação jurídica, e a inteligência artificial que ele use, seja o ChatGPT e tantos outros que a gente tem, monta a petição. O cara não lê, o cara não revisa, junta os documentos e protocola aquilo na justiça. Quando o juiz recebe, e todo dia nós temos matérias assim, ele já dá aquele puxão de orelha, porque é claramente visível que você fez aquilo ali através de uma inteligência artificial. O que as pessoas têm que entender, isso, pelo menos a minha opinião, que a inteligência artificial ela veio para auxiliar o ser humano, para ajudar o ser humano.
em muitas áreas, não substituir o tato, o toque humano. Hoje, falo dentro do nosso escritório, nós temos processos de 40 mil páginas, 35 mil páginas, 20 mil páginas. Então a inteligência artificial, ela é muito útil para quê? Para resumir aquele processo, para resumir aquela sentença. Óbvio que eu vou ler todas as páginas, mas eu vou ter um extrato, um resumo dos pontos principais. Eu não estou saindo de cena, eu não estou sendo retirado ali da minha função, mas a inteligência artificial, ela está me ajudando. Então, nós temos visto absurdos, é aquilo cômico se não fosse trágico. Nós temos visto advogados fazendo audiências com inteligência artificial, advogados participando de sessões de julgamento em tribunais com inteligência artificial oral. Nós temos visto decisões, jurisprudências, que é entendimento consolidado de certo tribunal, sendo inventadas por inteligência artificial. Mas por trás disso tem o quê? Tem um ser humano que está usando aquilo ali de forma indevida. E que não consegue nem ser capaz de avaliar o que está sendo feito, né? Perfeitamente. Acho que isso é o pior de tudo. Sim. Concordo. Eu acho que no mínimo você tem que ler e fazer os seus comentários, porque ela não é infalível, né? Esse é o ponto, né? Porque ela se baseia no resto que tem. Se baseia no passado, né? Ela se baseia naquilo que serviu para um caso em particular e eu acho que vai totalmente contra o que você comentou. Cada caso é um caso, né? Cada situação, Exato. cada necessidade, ela é diferente. Então, se você busca uma alternativa que, na verdade, é baseada numa história já contada, né? Em situações já vivenciadas, ela não vai trazer a resposta para o seu cliente. Você precisa de alguém que tenha realmente o conhecimento, saiba fazer a análise apropriada e endereçar, né, as respostas para que haja sucesso, né? E aí, Antônio, fazendo uma ligação no que o Valéria disse, o cliente ele acaba sendo penalizado quando o advogado faz esse tipo de ação ou não? Com certeza, com certeza. Eu falo que assim, o cliente, quando ele contrata o profissional, ele não sabe como que o advogado está desenvolvendo o trabalho. Uhum. Muitas vezes ele não sabe se o advogado está desenvolvendo o trabalho. Então, muitas vezes o cliente até tem o direito está do lado dele, só que o advogado não sabe trabalhar aquele direito. Então, ele coloca os dados ali, vou dar um exemplo clássico, extravio de bagagem, tá? Voo cancelado. Uhum. O advogado, ele tem um direito claro ali, um direito visivelmente lesado, e ele simplesmente joga numa inteligência artificial aquilo que aconteceu. Quem conta uma história melhor? Um robô ou um ser humano? Uhum. O robô conta aquela história mal contada, o juiz entende daquela forma e o juiz indefere a ação, julga improcedente. E um casal, for passar a lua de mel fora do país, 15 dias, ficaram uma semana sem bagagem. Claro ali, uma lesão ao direito deles. Aquele direito ele não é reconhecido, porque o advogado foi irresponsável, e ao invés de redigir uma petição a dedos, contando aquele caso, ele jogou aquilo ali numa inteligência artificial que fez uma salada, e o juiz, com base naqueles fatos, ele não se convenceu que aquele fato aconteceu da forma que realmente aconteceu. Então, entendo que não houve lesão ao direito do cliente, julgação improcedente. Olha o prejuízo que o cliente teve por conta de um trabalho preguiçoso feito por aquele profissional. Então, corriqueiramente, infelizmente, a gente vê muito isso. Talvez mudando um pouquinho, mas eu tenho uma curiosidade, acho que você deve ter alguns indicadores, né? Talvez mesmo que de cabeça. Quais são hoje os temas relacionados, né, a crimes que a gente chama do colarinho branco, relacionados a atividades em empresas, que você vê acontecendo com maior incidência, que você tem eventualmente até auxiliado ou visto, né, acontecer? Uma questão, Valéria, aí falando de um passado recente, de 5 anos para cá, nós temos aí o que nós chamamos de febre de crimes.
dentro desse âmbito que você trouxe. Nós tivemos há 5 anos atrás o início de muitas pirâmides financeiras. Então, hoje temos, mas em um número menor do que aquela época. Então, nós enxergamos o acontecimento de vários delitos de momento, vamos dizer assim. Nós tivemos a época das pirâmides financeiras que são aqueles famosos casos em que retornos milionários e milagrosos eram prometidos, durante um tempo esses retornos eram pagos, passava um tempo, essa pessoa chamava ali parentes, olha, tá me pagando 8% ao mês, todo mundo entrava, de repentemente o cara some com o dinheiro de todo mundo. Tivemos, por exemplo, na época da pandemia, infelizmente, muitos casos envolvendo fraudes do meio público com o privado na contratação de insumos na área de saúde, como máscaras, respiradores, desvio de dinheiro. Por quê? Porque a legislação ela prevê a dispensa de licitação em casos urgentes. O mundo sendo consumido por uma pandemia, não dá tempo para o governo, a prefeitura, a União abrir uma licitação, concorrência, vamos analisar, vamos fazer o edital para contratar ali uma empresa que vai fornecer esses insumos. Nós temos aí, eu acho que hoje está em alta as questões envolvendo as apostas esportivas, que as apostas esportivas, bets, né? As bets, elas vieram para ficar. Nós tivemos uma lei que entrou em vigor em janeiro desse ano, mas que é uma lei que a gente chama de uma lei que foi feita no apagar das luzes do governo Temer. A primeira regulamentação, a primeira legislação que mencionou as bets. Então, nós começamos há cerca de 2 anos atrás, nós começamos a enxergar vários influenciadores digitais sendo presos por jogos como o Tigrinho, por divulgação irregular de plataformas, de jogos ali simulando ganhos e estimulando e levando, induzindo ali as pessoas a erro. E essas pessoas sendo muitas vezes inseridas em investigação criminal, sendo muitas vezes presas por jogos de azar, por organização criminosa, por lavagem de dinheiro, por evasão de divisas, quando esse dinheiro ele é mandado para fora sem a devida declaração e sem os devidos requisitos previstos pela legislação. Então hoje a gente vê no meio empresarial e aqueles clássicos, corrupção, a questão da lavagem de dinheiro, que muitas vezes a pessoa vê alguém que subiu milagrosamente na vida de forma astronômica e fala, esse cara está lavando dinheiro, muitas vezes não sabe o que é a lavagem de dinheiro, não sabe o que propriamente é a lavagem de dinheiro. Então, principalmente depois com a virtualização das coisas, com a rede social sendo ali um meio de comunicação e um meio de propagação, a vitrine de ouro de muitas pessoas, nós tivemos aí, e muitas dessas ações, elas, eu falo que o direito vem acompanhando o tempo, né? E o tempo tem que acompanhar o direito. Então, surgindo novas leis para poder prever penas, para poder prever normas que regulamentam. Nós vimos, desde 2018 para cá, embora um pouco tímido no início, várias normas sendo editadas com relação às apostas esportivas. Até que uma legislação específica para tratar disso foi colocada em vigor, foi discutida no Congresso Nacional e entrou em vigor para que a coisa pudesse acontecer de forma legal. Porque o governo viu que frear não tem jeito. Todos os países, a grande maioria dos países, o jogo ele é legalizado. Então, olha, já que a gente não consegue frear, vamos editar normas, regular, e vamos trazer ali questões que possam ser uma fonte de arrecadação de renda para o governo. Olha, o apostador sadio, o apostador que usa aquilo ali como distração, como diversão, ele vai poder se divertir, a empresa vai poder prestar o serviço e lucrar, e o governo vai poder tributar aquela atividade e poder também criar receita sobre aquilo. Então, nós estamos vivendo num mundo que as coisas estão acontecendo muito rápido e as legislações
o direito, ele constantemente tem que acompanhar aquela mudança para justamente não ficar ali atividades no limbo, né? Pontas soltas, de forma que crimes não aconteçam, que irregularidades não sejam cometidas. Então essa pergunta que você fez é muito interessante, principalmente com a rapidez que as coisas vêm acontecendo nos últimos anos. Porque os crimes vão sendo alterados, né? Eu tenho uma dúvida, posso perguntar ainda? Sei que a gente está com tempo, né? Acho que dá para mais uma. Então, assim, queria saber, depois desse estresse todo que você passa na vida, assim, né? Às vezes dá vontade de sentar e chorar, não é? Queria saber o que você faz para relaxar. Você tem algum hobby? Você canta? O que você faz? Eu acho que assim, Celso, principalmente aqui em São Paulo, a vida de todo mundo é uma vida muito corrida, né? É uma vida muito agitada, é uma vida que você muitas vezes vive para trabalhar e trabalha para viver. E eu tenho uma vantagem, e eu sou muito sortudo por isso, que eu sou completamente apaixonado pela minha profissão. Completamente encantado com o que eu faço, com a área que eu escolhi, com o meu negócio. Quando você tem prazer em exercer o seu ofício, tudo se torna mais fácil e mais leve. Principalmente pela área que a gente atua. E, por óbvio, eu não respiro direito 24 horas por dia, não falo de direito 24 horas por dia. Eu acho engraçado que eu converso muito com alguns amigos que são completamente apaixonados pelo que atua, e o cara só fala daquilo. O cara, se ele começar a falar da xícara, o assunto vai desaguar na área de trabalho dele. Então, eu sou apaixonado por esportes. Então, a minha válvula de escape é praticar esportes, viajar, sair dessa loucura, desse cinza que São Paulo é, dessa selva de pedra, apesar de eu ser completamente apaixonado com a cidade, completamente apaixonado com a vida, com a rotina aqui. E eu falo que muitas vezes você tem que, de tempo em tempo, por óbvio, se você tivesse a possibilidade de se desligar da rotina, para você ver também que tem um mundo lá fora. Eu vejo, principalmente no mercado de trabalho, eu acompanho muito o mercado de trabalho aqui de São Paulo, eu vejo muitas pessoas adoecendo, tendo burnout, tendo síndrome do pânico, porque a vida da pessoa inteiramente se torna trabalho. A pessoa acorda pensando em trabalho, a pessoa não dorme sonhando que está perdendo ali algum prazo, está esquecendo de algum a fazer. Então, é extremamente importante você tirar ali tempos para se desligar da rotina, tempos de descanso. Tenho os meus hobbies, então, esporte sempre, todos os dias, viajar quando posso, ir para tranquilidade, que a gente não escute buzina de carro, moto, né, que seja um lugar silencioso, para que você volte ali a exercer o seu ofício com a bateria recarregada, ambiente saudável, porque eu acho que não adianta nada você ter sucesso na vida profissional, o seu degrau, a sua régua de sucesso, ela vai subindo, mas a sua saúde, o seu bem-estar, ele vai caindo. Eu tenho certeza que vocês, como pessoas conhecidas e pessoas que têm uma experiência profissional vasta, já se depararam com muitas pessoas que alcançaram o sucesso profissional, mas você olha a pessoa ali, ela está 30, 20 anos aparentemente mais velha do que realmente ela tem. Então, eu me preocupo muito com isso, em me dedicar ao meu trabalho, viver o meu trabalho intensamente, ter um propósito, me dedicar ali a sempre exercer o meu ofício com excelência, mas não esquecendo de viver a vida também. Porque atrás do advogado tem um ser humano que não adianta nada o meu escritório alcançar os objetivos que eu tenho, os patamares que eu pretendo, mas a minha saúde não estar boa. Você não estar dormindo, você não ter apetite para comer, você não ter prazer em fazer as coisas, o que eu já vi muito. Então eu acho que esse equilíbrio entre vida pessoal e uma vida prazerosa, fazer coisas que te façam bem, e a dedicação ao seu trabalho, ao seu ofício, eu acho que é uma coisa que você tem que ter muito claro para justamente temperar ali essas duas questões. Perfeito. Não, dicas para o sucesso, né, na verdade. Sem dúvida. Você tem que ter equilíbrio em tudo, né? E eu acho que encontrar
tempos, né, para você aprender coisas novas, para você estar com a gente nesse podcast. E eu já, né, encaminhando para o final, quero agradecer a todos aqui, Edu, Celso, em especial para você, Antônio. Se você gostou, já aproveita, deixa o seu like. Nós vamos deixar o link para você poder mandar uma mensagem para o Antônio, caso você tenha alguma pergunta, ou manda para nós encaminhamos para ele também. Foi muito bom estar com você aqui e até a semana que vem.